Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no livro do Gênesis, primeiro livro das Sagradas Escrituras, Gênesis capítulo de número 3. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 3, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 7. Glórias a Deus. Nós vamos agora do 7 ao 12, depois vamos saltar para o verso 21, daí por diante. Gênesis 3, verso 7, diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Verso 21, nesse mesmo capítulo. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Louvado seja Deus. Nós vamos agora ainda lá em João capítulo 3, um versículo muito conhecido de todos nós. João 3,16. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém, igreja? Pode fechar a tua Bíblia. Eu gostaria que você agora desse toda a atenção aqui para o altar. Nós lemos dois textos, Gênesis capítulo 3, e depois lemos aqui João capítulo 3, versículo 16. O Senhor me deu um tema para a mensagem deste dia. E qual é o nosso tema? O tema é: do fracasso ao triunfo. Amém? Marque bem isso, do fracasso ao triunfo. Quando nós olhamos, irmãos, para o capítulo 3 do livro do Gênesis, nós vamos ver que neste capítulo está registrado a maior tragédia da humanidade, o maior fracasso do homem em todos os tempos, não é? Foi e continuará sendo sempre aquilo que está registrado em Gênesis capítulo 3. A palavra de Deus, nós não começamos a leitura no primeiro versículo, mas a palavra de Deus, ela nos diz que na viração do dia, conforme era costume do Senhor, assim nós entendemos, ele veio para ter comunhão com o homem no jardim. Afinal, foi para isto que Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, para que pudesse ter comunhão, comunhão com um ser inteligente e ao mesmo tempo um ser livre, na sua condição de pensar, na sua condição de discernir, na sua condição de decidir, portanto, na sua condição de escolher. Mas, desta vez, a palavra de Deus diz que o Senhor chega e chama por Adão e não tem resposta. E aí, novamente, então, o Senhor chama por Adão e a palavra de Deus diz que Adão responde ao Senhor: Senhor, ouvi a tua voz pelo jardim e temi a tua voz e escondi-me porque estava nu. E o Senhor diz: mas quem te mostrou que estava nu? Comeste do fruto que eu lhe disse para que não comesse?
E ele diz: Senhor, a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Está até o versículo 12. A palavra de Deus também nos diz, ainda neste texto, que o homem, ele fez para si aventais, de folha de figueira, para cobrir a sua nudez, para esconder a vergonha da sua nudez. A partir do verso 13, que nós não fizemos a leitura, mas a partir do verso 13, está descrito ali todos os juízos de Deus, para o homem, para a mulher, para a serpente, e mesmo a terra sofreu o juízo de Deus por conta do pecado, por conta da desobediência do homem. Mas no versículo de número 21, nós vamos saber que o Senhor então imolou, o Senhor matou um animal ali no jardim, e da pele daquele animal o Senhor fez vestimentas para cobrir a nudez do homem, e o Senhor o lança fora do jardim. E lançando o homem fora do jardim, o Senhor coloca um anjo, para que não permitisse outra vez a entrada do homem no jardim, e coloca também, a palavra de Deus diz, uma espada inflamada que anda ao redor para guardar a árvore da vida, a fim de que o homem não comesse do fruto daquela árvore e vivesse eternamente naquela condição de pecado. Então, irmãos, é aquilo que o pastor já disse, capítulo 3, ele registra a maior tragédia que o homem poderia enfrentar. No entanto, quando nós vamos lá para João, capítulo 3, versículo 16, nós vamos ver que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho unigênito para que morresse lá na cruz do Calvário, para que derramasse ali a sua vida, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, aquilo que o homem perdeu por conta do seu pecado e da sua desobediência lá no Éden, que foi o acesso à árvore da vida, o Senhor nosso Deus envia seu Filho Jesus Cristo para restaurar, para resgatar aquilo que o homem tinha perdido. Ou seja, Jesus veio como a verdadeira árvore da vida para todo aquele que nele crê. Amém, irmãos? Agora, quando nós olhamos para João 3,16, nós vamos encontrar então esta expressão: Deus amou o mundo de tal forma. E por que é que Deus amou o mundo? Por que é que Deus amou o homem desta maneira tão tremenda como Deus amou? E aí então nós passamos a perceber e sentir através da direção do Espírito e pelo conhecimento da palavra, que o homem, ele foi a coroa, ele é a coroa da criação de Deus, o ponto mais alto da criação do eterno. Não foi o sol, não foi a lua, não foram as estrelas, as galáxias, o ponto mais alto da criação de Deus não foram os oceanos, nem os seus animais marinhos, não foi a terra com as suas árvores, com seus animais, nada disso, nada disso. O ponto mais alto da criação de Deus foi, conforme já dissemos, Deus criar o homem à sua imagem e à sua semelhança, para que o homem fosse este ser inteligente e ao mesmo tempo livre, capaz de decidir, para que tivesse esta comunhão com Deus, esta intimidade com Deus, este caminhar constante com Deus. E Deus jamais quis abrir mão do homem. Deus jamais quis abrir mão do homem. No entanto, irmãos, apesar de o homem ser tão especial e tão precioso para Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, não permitia que Deus simplesmente fizesse de conta que não aconteceu nada, que não tinha tido nenhum problema com aquele ser criado e amado por Deus. Deus não poderia simplesmente ignorar o pecado do homem, Deus não poderia simplesmente ignorar a transgressão do homem. Num linguajar mais próprio nosso, Deus não iria passar a mão na cabeça do homem e dizer: olha, você pecou, você transgrediu, mas você é a coroa da minha criação. A palavra de Deus diz que nós fomos criados para o louvor da glória do eterno. Deus não podia simplesmente, por conta da tua santidade, da sua santidade, do seu caráter, da sua justiça, ignorar o que tinha acontecido.
Mas então alguém teria que pagar o preço daquele pecado. Alguém teria que pagar o preço daquela transgressão. Mas quem deveria pagar? Deveria pagar exatamente quem pecou, e quem pecou foi o homem. Então o homem tinha que pagar o preço daquela dívida. Deus não poderia enviar um anjo, não é, para pagar o preço daquela dívida. Nem tampouco os animais, embora no Velho Testamento nós sabemos disso, né, que toda vez que um judeu pecasse, que um hebreu pecasse e necessitasse do perdão dos seus pecados, é um animal que era imolado, que era morto, mas aquilo ali era transitório, não é? Para que o pecado do homem fosse definitivamente pago e a comunhão fosse restaurada, fosse restabelecida, precisaria que o homem que pecou viesse a pagar o preço do seu pecado. Mas quem poderia fazer isso? Se todos estavam em débito diante de Deus, se toda a humanidade, se todo ser humano, estava em pecado diante de Deus, quem é que poderia pagar o preço disso? E a palavra de Deus então vai nos dizer, através de Paulo, que o Senhor, na plenitude dos tempos, ou seja, quando a Deus, no seu propósito, estabeleceu o tempo, este tempo, Ele envia seu Filho Jesus, o Verbo vivo, a palavra viva, aquele que foi o Criador de todas as coisas. Ele se fez carne, Ele se fez homem, e Ele veio habitar entre nós, para que vivesse aqui, na condição de homem, e sem pecado, poder pagar o preço desta dívida. Amém, igreja? Quando nós estudamos a palavra de Deus, e estudamos a história, vamos descobrir que do pecado do homem lá no jardim do Éden, até a morte de Cristo lá na cruz do Calvário, passaram-se mais ou menos, aproximadamente uns 4.000 anos. Mais ou menos uns 4.000 anos. Mas, entendendo a palavra de Deus, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ver que Deus não precisou deste tempo, Esses 4.000 anos que passou do Éden até o Calvário, não foi um tempo em que Deus ficou pensando, o que é que Ele poderia fazer. Não é um tempo que Deus ficou imaginando, o que é que Ele poderia fazer para resgatar o homem. E então o tempo foi passando, os séculos foram passando, os milênios foram passando, até que 4.000 anos depois, Deus descobriu o que Ele precisava fazer e enviou o seu Filho. Não, não é isso, irmãos. Ao contrário, quando nós lemos a palavra do Senhor, lá em Apocalipse capítulo 13, verso de número 8, nós vamos descobrir pela palavra de Deus, que este plano de salvação, ali está o versículo, ele foi planejado, ele foi idealizado pelo Senhor lá no Éden, naquele dia em que o homem pecou. A palavra de Deus diz o seguinte: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação. Na fundação do mundo, o Senhor já estabeleceu o plano de redenção para o homem, e é isto que nós vemos. Quando você toma Gênesis capítulo 3, versículo de número 21, o que é que nós percebemos? Coloque para nós, sim, facilita. Diz a palavra de Deus: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Quando foi que aconteceu isso aí? Lá no Éden, quando o homem pecou. E embora o texto não seja explícito, mas eu não tenho dificuldade para crer que este animal que foi morto, que foi imolado, de cuja pele se fez vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva, era um cordeiro, que já apontava para o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Jesus Cristo, o Senhor, que na plenitude dos tempos, viria então para pagar o preço da nossa dívida, para cobrir a nossa nudez, para tirar a nossa vergonha e para nos reconciliar com Deus e nos devolver aquilo que o homem perdeu lá no jardim, que era o acesso à árvore da vida.
Por isso João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna que o homem havia perdido. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, lá no Éden, sacrifica um animal, para substituir os aventais, feito com folhas de figueira, que Adão e Eva proveram para si. Por quê? Porque certamente aquelas folhas de figueira, elas iriam murchar, elas iriam secar, e outra vez a nudez do homem estaria exposta diante de Deus. Então não poderia ser aquilo que o homem estava querendo, planejando, fazendo, idealizando, mas precisava sim ser algo que viesse da própria parte de Deus, para verdadeiramente apagar, tirar de uma vez por todas a vergonha do homem, a separação do homem e fazer esta reconciliação. Foi assim, meu querido irmão e irmã, que a minha vida e a tua vida, a vida de todos aqueles que creem em Jesus, a vida de todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, passou do fracasso para o triunfo. Amém? Passou da vergonha, da ignomínia, para agora estarmos diante de Deus, como verdadeiros filhos de Deus. Sem termos mais do que nos envergonhar. Por quê? Porque a nossa nudez foi coberta através do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. A minha dívida, a tua dívida foi paga através do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. A Bíblia Sagrada nos diz que a cédula que era contra nós, ela foi rasgada, ela foi anulada e ela foi cravada lá na cruz do Calvário. Amém, igreja? É desta forma que nós cremos, passamos da vergonha, passamos da derrota, passamos do fracasso, passamos da tragédia para o triunfo. Por isso que a palavra de Deus nos faz saber através de Paulo, que eu e você em Cristo Jesus já somos mais que vencedores. Mais que vencedor. Amém, igreja? No entanto, queridos irmãos, apesar disto ser uma verdade, uma realidade a partir da morte, do sacrifício e da ressurreição do Senhor Jesus, mas é muito triste quando nós olhamos para a humanidade. Por quê, irmãos? Porque ainda hoje, infelizmente, o homem continua desejando realizar, fazer para si aventais com folhas de figueira. O que significa exatamente isto? Significa que o homem ainda, ele continua insistindo para chegar a Deus e permanecer na presença de Deus através de um esforço próprio, cobrir a sua vergonha, a sua nudez, através de um esforço próprio. Foi o que Adão e Eva tentaram fazer lá no jardim do Éden. Senhor, nós nos escondemos porque nós estávamos nus, mas agora nós já podemos nos apresentar diante de Ti. Fizemos aqui um avental de folha de figueira, e Deus falou, mas isso não vai resolver. Vocês precisam ser cobertos, precisam ser vestidos com a pele do Cordeiro. Só a pele do Cordeiro realmente pode fazer com que vocês se apresentem a mim e permaneçam na minha presença. Ou seja, só através de Jesus Cristo, meu querido irmão e irmã, é que nós podemos nos aproximar do Senhor e permanecermos na sua presença. Mas os aventais de folhas de figueira continuam sendo feitos. E o que é isso, pastor? É aquilo que o homem tenta fazer para aproximar-se de Deus. É a sua justiça própria, é a sua santidade, é a sua bondade, as suas boas obras. Pessoas querem se aproximar de Deus, não pelo único e vivo caminho chamado Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, mas querem chegar pelos seus próprios meios, pelas suas próprias formas, pelos seus próprios caminhos, pelos aventais de folha de figueira. É uma pessoa de bom caráter, de boa índole, é uma pessoa justa, é uma pessoa boa, pratica boas obras. Irmãos, tudo isso é ótimo, não há pecado nisso, ao contrário,
Nós, exatamente enquanto filhos de Deus, devemos viver isto, devemos praticar as boas obras, devemos ser pessoas corretas, pessoas honestas, devemos buscar sim a santidade, devemos ser justos, mas quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vamos descobrir que a nossa justiça diante da justiça de Deus, a nossa integridade diante da integridade de Deus, a nossa santidade diante da santidade de Deus, é como aventais de folhas de figueira, se murcha e seca tão rapidamente. Aliás, a própria palavra diz que os nossos atos de justiça diante dos olhos de Deus são vistos como trapos de imundícia, e isso é terrível. Amém, igreja? É preciso, sim, dar bom testemunho, é necessário, A palavra de Deus diz que deve resplandecer as nossas boas obras diante dos homens, para que eles resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Mas não é a santidade do homem, não é a justiça do homem, não é as boas obras que eu e você devemos praticar, que nos dá acesso à presença de Deus. Amém, igreja? Mas louvado seja Deus, porque eu já entendi isso e você também. E porque entendemos isso e vivemos isso, nós podemos declarar aquilo que o Senhor colocou no meu coração: já saímos do fracasso para o triunfo em nome de Jesus. Amém, igreja? Saímos do fracasso para o triunfo em nome de Jesus. E a palavra de Deus, eu estou aqui tentando acelerar para nós ganharmos tempo, a palavra de Deus, ela vai nos fazer saber que foi por conta do pecado de um homem, por conta deste pecado que entrou a morte, mas foi por conta também da justiça de um homem chamado Jesus, que nós herdamos a salvação e a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo de número 15, vai nos dizer: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Pelo pecado de um entrou a morte e a condenação, mas pela santidade, pela justiça e o sacrifício de um, que é Jesus Cristo, nós herdamos a salvação e a vida eterna. Amém, igreja? Não foi por nenhum outro, nem de uma outra forma, mas foi por Jesus Cristo. E porque foi por Jesus Cristo, Paulo ainda continua afirmando neste mesmo livro, Romanos capítulo 8, versículo de número 1, que diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão vestidos com as vestes do Cordeiro, que já não andam mais vestidos com aventais de folha de figueira, mas que caminham segundo o Espírito. Amém, igreja? É isso que eu quero que você, meu querido irmão e irmã, tenha no teu coração, que você conserve, que você preserve no teu coração, porque a palavra de Deus, ela é clara para nós, a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. O Senhor me deu um tema para esta mensagem, que eu já disse aos irmãos, do fracasso ao triunfo. Fracasso, meu querido irmão e irmã, não é algo que nós planejamos, nenhum de nós planejamos, Acontece fracassos na vida de qualquer um de nós, mas não foi algo planejado, algo de propósito. Não, eu quero fracassar, eu estou planejando aqui, como é que eu consigo fracassar? Nem mesmo Adão e Eva, quando fracassaram lá no Éden, eles haviam planejado o fracasso. Fracasso é coisa terrível, ninguém quer o fracasso. Mas esse trajeto, irmãos, do fracasso para o triunfo, ainda que tenhamos experimentado o fracasso, o trajeto do fracasso para o triunfo é um trajeto maravilhoso, abençoador, vitorioso, mas nós temos que tomar cuidado para não fazermos o sentido inverso, deixarmos a vida de triunfo, deixarmos a vida de vencedores e voltarmos para a vida do fracasso. Por isso, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Você já está vivendo em triunfo. Você já não está mais vestido com os aventais de folha de figueira,
O sangue de Jesus Cristo já te redimiu de todos os teus pecados. Hoje foram dadas novas vestes, vestes celestiais, né? Vestes que permitirá a mim e a você e a todos aqueles que creem em Jesus Cristo estar na festa nupcial. É muito interessante porque isso me faz lembrar uma parábola do Senhor Jesus, quando o Senhor manda trazer os convidados para a festa, né, das bodas do seu filho. O rei manda fazer isto, e a palavra de Deus diz que a casa se enche de convidados, e de repente o Senhor da festa vem ali para ver os convidados, e encontra alguém, diz o texto, que não estava trajado adequadamente, não estava vestido adequadamente, não estava vestido com vestes nupciais, e o Senhor lhe pergunta: amigo, como entraste aqui não tendo vestes nupciais? E lá naquela parábola, diz que o homem emudeceu, não teve como responder, como é que ele estava ali, sendo que não estava trajado, se não estava vestido adequadamente. E aí aquele texto vai dizer que aquele rei manda lançar fora aquele homem nas trevas exteriores, onde há pranto, choro e ranger de dentes. É claro, irmãos, que certamente, né, na parábola, aquele homem que não estava trajado com vestes nupciais, ele não estava com um avental de folhas de figueira, mas nós poderíamos pensar nisto. Não dá para entrar na festa nupcial com aventais de folha de figueira, só podemos entrar na festa, nas bodas do Cordeiro, quando nós estivermos trajados adequadamente. Amém, igreja? E eu quero encerrar a palavra desta noite deixando apenas mais um versículo aos irmãos. Isaías capítulo 53, versículo de número 11. Isaías 53, 11 vai dizer assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Segura esse versículo aí, Thaís. Veja bem o que diz Isaías, queridos irmãos, e aí o profeta está 700 anos antes da vinda do Messias, falando exatamente a respeito de Jesus. Algumas versões diz o seguinte: com o penoso trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. O penoso trabalho da sua alma. Aí o profeta está falando acerca de Jesus. Foi um penoso trabalho, um penoso sacrifício. E quando começou, queridos irmãos, esse penoso sacrifício do Senhor, começou ali no Getsêmani, quando o Senhor Jesus, no seu momento de maior angústia, de maior pressão emocional, ele dizia ao Pai: se for possível, passa de mim este cálice. E a palavra de Deus nos faz saber, que a pressão que o Senhor sofreu, a angústia que o Senhor sofreu, foi tão grande, tão forte, que ele transpirava, que pelos seus poros saíam gotas de sangue. Ali começou o penoso trabalho da sua alma, e aí passou por toda aquela noite de prisão e julgamento, e até o seu martírio, a sua crucificação. Mas a palavra de Deus diz que perto das 15 horas, perto das 3 horas da tarde, o Senhor Jesus volta os seus olhos para o céu e diz: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Só que ali, com esse penoso trabalho que o Senhor Jesus realizou para, através da sua vida, cobrir os nossos pecados, a nossa nudez, tirar de nós toda a transgressão, toda a iniquidade, conforme diz aí o texto, porque as iniquidades deles quem? De todos nós, levará sobre si. Jesus levou sobre si os pecados e a iniquidade de todos nós. Mas hoje, ele está em triunfo, hoje ele já não está mais em vergonha, hoje ele já está mais sofrendo o escárnio, a zombaria,
de forma alguma. Hoje o Senhor está glorificado, assentado à destra do Pai, e Ele vê satisfeito o penoso trabalho da sua alma, gerando frutos para o seu reino e preparando uma noiva especial para o dia do encontro com o seu Senhor. E deste penoso trabalho realizado pelo Senhor Jesus, hoje mais 10 novas almas se rendem e serão batizadas, descerão as águas do batismo. Amém, igreja? Se tivesse ficado com as folhas de figueira de Adão e Eva, certamente todos nós estaríamos condenados. Mas o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ele me levou do fracasso ao triunfo, e por isso nós estamos alegres. Coloque-se de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Espero que você possa ter entendido, né, e que o Espírito Santo coopere, né, com aquilo que nós não tivemos aqui a condição de expressarmos, mas que você saiba que por Jesus Cristo, você e eu somos mais do que vencedores, e que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quero só fazer uma recomendação para você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, você que já conhece Jesus, que já teve uma experiência com Jesus, que já cumpriu a ordenança do Senhor Jesus. Não faça o caminho de volta, viu? Não saia do triunfo para o fracasso, não saia da graça para as obras da carne, viu? Apesar, quero reforçar aqui, né, da importância, do nosso testemunho, mas não tenha a tua santidade, não tenha a tua justiça, não tenha as tuas obras, por maiores e melhores que elas sejam, como suficientes para a tua salvação. Somente o sacrifício de Jesus Cristo. E para você, meu querido irmão e irmã, que talvez ainda não tenha tido esta compreensão e não tenha ainda tomado esta decisão na tua vida, proponha isso no teu coração a partir de hoje. Fala: Senhor, eu quero compreender melhor, porque eu não quero estar trajado com folhas de figueira. Eu quero, Senhor, as vestes celestiais que o Senhor Jesus Cristo já comprou para mim. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar entendimento e compreensão, para que você entenda que você e eu, todos, a humanidade, né, só podemos chegar a Deus, irmãos, através de Jesus Cristo, né? Eu li isso certa vez e entendi aquilo, e sempre eu tenho falado isto, né? Ninguém, irmãos, preste atenção nisso, porque às vezes a princípio assim, é uma coisa meio difícil para a gente entender. Ninguém, nenhum ser humano na face da terra será condenado por conta dos seus pecados. Ninguém. E aí parece que soa meio complicado, porque é o pecado que nos distancia de Deus, que nos separa de Deus. Como é que ninguém vai ser condenado por conta dos seus pecados? Não. Por quê, irmãos? Porque para o problema do pecado, o remédio já veio, que foi o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo é suficiente para apagar o pecado de toda a humanidade. Então, o problema do pecado já não é mais problema. Ninguém será condenado por conta do pecado, porque Cristo já sofreu lá na cruz o suficiente para pagar o preço do pecado de toda a humanidade. Mas então, de que forma que o homem será condenado? Ele será condenado por rejeitar o sacrifício do Senhor, por rejeitar o dom de Deus, o presente de Deus. É isto que vai levar o homem à condenação eterna. Não é porque ele é um pecador, porque se ele é um pecador, mas se arrepende e vai a Cristo, os seus pecados são perdoados. Mas se ele rejeitar a salvação que o Senhor oferece, então os seus pecados o levará para o inferno. Mas por conta da rejeição, porque o problema do pecado já foi resolvido por Cristo lá na cruz. Amém? Feche teus olhos. Senhor Deus, sou grato a Ti pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e que eu pude, meu Deus, compartilhar com a Tua igreja nesta noite. Ó Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já me levou, Senhor, do fracasso ao triunfo. Obrigado, Senhor, porque hoje já não são mais aventais de folha de figueira, ó Deus, mas foi o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário,
que pagou o preço dos meus pecados, das minhas dívidas, Senhor, que cobriu a minha nudez, que me reconciliou contigo novamente, Senhor, que me deu acesso outra vez ao fruto da árvore da vida, e por isso eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo. Senhor, o fruto do teu penoso trabalho está aqui nesta noite, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome, e agradecidos, querido Deus, por mais 10 novas almas que vão descer as águas do batismo, por conta do teu penoso trabalho, do penoso trabalho da tua alma. Mas eu sei que o Senhor agora, sentado ao trono, ao lado do Pai, está satisfeito por aquilo que o Senhor já realizou na cruz. Obrigado, querido Deus, que o teu Espírito Santo continue trabalhando e convencendo as almas do pecado, da justiça e do juízo, porque esta obra, Senhor, pertence a Ti, pertence ao Teu Espírito, e por isso nós Te louvamos. Continue tratando conosco, continue falando aos nossos corações, ao coração de cada um dos que estão aqui, ao coração de cada um daqueles que estão ligados a este culto, Senhor, e que a Tua obra continue sendo realizada em o nome de Jesus. Amém.